Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a expansão territorial do Brasil e a sociedade mineradora. Então, são os temas 12 e 13 da apostila de vocês, tá? Para começar a falar desses temas, é necessário que a gente lembre a última coisa que a gente viu de Brasil, que foi sobre a expulsão dos holandeses. Quando os holandeses são expulsos, isso ocasiona várias consequências para o Brasil, porque a cana-de-açúcar era a principal atividade econômica brasileira da colônia, né? E com a saída dos holandeses, eles levam com eles muito dessa economia, a guerra de expulsão dos holandeses para a expulsão dos holandeses acaba destruindo o que sobra aqui dos engenhos. Então, o Brasil precisa de uma nova fonte econômica, de um novo olhar, de um novo produto. O que vai acontecer agora é que algo que sempre foi buscado nesse território acaba sendo encontrado, que é o ouro, então. E aí a gente tem toda uma mudança social no Brasil em virtude dessa economia que também muda. Então, olha só, a expansão territorial, a princípio, ela vai ter alguns motivos. O principal deles, ou o primeiro deles, é a pecuária. A pecuária aparece como atividade econômica secundária durante o período da cana-de-açúcar e também durante o período da mineração. Quando a gente fala em atividade econômica secundária, é aquela que existe em função de uma primária, que seria a cana-de-açúcar no início e a mineração depois. A expulsão dos holandeses é um dos motivos para a expansão territorial, essa busca, então, por uma nova alternativa, a crise açucareira e as drogas do sertão. Então, é um dos motivos que faz a população migrar para o interior do Brasil, é a descoberta dessas drogas do sertão na região norte, que era algo muito valioso na Europa, então o comércio compensava muito. E por último, a busca por metais preciosos. Aí tem o período em que se encontram esses metais preciosos e isso vira a principal fonte de riqueza, não só do Brasil, mas também de Portugal. Então, começando pelo primeiro ponto, a pecuária. A utilidade do gado vinha como alimento, transporte, como força de tração na moagem da cana. Isso para trabalhar, então, nos engenhos. Nos engenhos era a força animal que era utilizada para essa movimentação, além do trabalho escravo, da força também humana que era utilizada. Com o aumento desses rebanhos, o que vai acontecer? Em muitos casos, os rebanhos acabavam destruindo a plantação da cana-de-açúcar. Então, tinha necessidade de transferir o local de criação desse gado. E aí tem esse avanço para o interior, para um lugar onde a cana-de-açúcar não dava certo. Era um lugar impróprio para o cultivo. Então, com o aumento dos rebanhos, a atividade criatória foi transferida para o sertão, na zona da Caatinga, imprópria para o cultivo da cana. Então, essa região, que era do sertão e que era inexplorada, passa a ser ocupada graças à pecuária. E aí, em consequência também da União Ibérica, daquela invasão holandesa, a gente vai ter os holandeses levando, em consequência da sua expulsão, eles vão levar a cana-de-açúcar para as Antilhas, para a América Central. E lá cria-se uma concorrência, o que antes não existia. Quando os holandeses são expulsos, eles vão investir só naquela região e isso causa uma decadência no ciclo do açúcar brasileiro. Outra consequência é que após a União Ibérica, então nesse período a gente tem o Tratado de Tordesilhas sendo extinto e um avanço também, um possível avanço para o interior. Além disso, com a queda do açúcar, a crise então açucareira, começa uma nova era. Então a velha esperança dos metais preciosos retorna ao Brasil, essa ideia de se encontrar metais preciosos. E aí, além disso, nessas expedições que aconteciam para o interior, foram encontradas as drogas do sertão. Então, ordens religiosas competiam com os colonos pelo direito de administrar o indígena, visto tanto como mão de obra quanto como fiel servo de Deus. O que vai acontecer nesse período? A gente tem uma lei sendo criada pelos jesuítas que proibia a escravização de nativos.
Então, os nativos não poderiam ser escravizados porque eles eram vistos como fiel servo de Deus após a catequização. Mas existia também uma vontade dos colonos de escravizar. E aí o que vai acontecer? Os jesuítas vão acabar migrando para o interior para ter um espaço para fundar suas missões jesuíticas. Então, lá no final do século XVII, as missões religiosas vão cobrir grande parte do espaço que vai ser a região amazônica brasileira. Então, as missões jesuíticas eram esses locais para catequizar mesmo os nativos. E aí a gente tem um papel muito importante do indígena na ocupação do Vale do Amazonas. Guias, canoeiros, caçadores e coletores das drogas do sertão. E aí então as drogas do sertão, que eram exportadas para a Europa e comercializadas com grande lucro, eram as chamadas especiarias brasileiras. Então, pelos cursos d'água, estradas líquidas, iam sendo coletadas especiarias diversas, plantas alimentícias e aromáticas como cravo, canela, castanha, salsa-parrilha, cacau. Então, essas eram as drogas do sertão. Também eram extraídas madeiras valiosas e produtos de origem animal, desconhecidos como uma espécie de óleo utilizado na alimentação e na iluminação, obtido dos ovos da tartaruga ou do peixe-boi, e era exportado salgado e seco. A colonização fundamentou-se nas atividades extrativas, então essa ocupação vai vir através da extração dessas chamadas drogas do sertão. Então, olha só, eu tenho a ocupação da região norte. Eu tinha antes só o litoral brasileiro sendo ocupado. Agora eu tenho esse avanço pela pecuária, pelas missões jesuíticas, pelas drogas do sertão. E aí a gente tem as expedições também para o interior, agora em busca de metais preciosos. Essas expedições vão acontecer de duas formas. Existiam as entradas e as bandeiras. Em outros momentos, eu falei para vocês que era muito importante no Brasil nesse período, era o que dava prestígio social, ter terras e ter escravos. Como é que se tinha terras no Brasil? No Brasil se tinha terras quando se ganhava essas terras de alguém. Ou seja, se eu não tinha ganhado terras, qual era a possibilidade de conseguir essas terras? Com o avanço da colonização, com a ida ao interior, havia a possibilidade de se conquistar novas terras, e essas terras ainda não tinham dono. Então, isso vai gerar um interesse, principalmente, na burguesia crescente que existia aqui no Brasil, que vai tentar ocupar essas terras para ter o tal do prestígio social. Mas, além das terras, de ter terras, era importante também ter escravos, e escravo era algo muito caro. Então, o escravo africano era algo muito caro. E existia ainda o controle da escravidão durante a ocupação holandesa, o controle desse tráfico de escravos pelos holandeses, que acaba deixando o restante do Brasil sem mão de obra escrava. E aí existia a proibição da escravidão de nativos. Mas existia um porém. Se ocorresse uma guerra justa, poderia acontecer a escravização de indígena. E o que seria essa guerra justa? A guerra justa seria prender o nativo para me defender. Então, eu estava indo para o sertão, eu era atacado, e aí eu podia escravizar como forma de defesa. Só que em muitos casos não era isso que acontecia. As pessoas, os bandeirantes principalmente, que eu vou falar deles daqui a pouco, eles já iam para o interior com a intenção de escravizar o indígena e depois voltavam com essa desculpa, amparados pela ideia da guerra justa. Mas essas expedições para o interior, elas não eram só particulares. A coroa portuguesa, ela também vai querer essas expedições para o interior para conseguir essas terras. Então vão existir duas formas de expedição para o interior nesse momento: as entradas e as bandeiras. As entradas eram expedições oficiais, ou seja, eram financiadas pela coroa portuguesa. A ideia era abrir vias de acesso, encontrar metais preciosos, expandir o território, explorar produtos tropicais e catequizar os indígenas. As entradas, por depender de um investimento de Portugal, de um investimento da coroa portuguesa, em diversos momentos eu já falei para vocês que Portugal não tinha dinheiro para investir nisso, elas aconteceram em pouca quantidade, mas elas deram uma grande ideia
para quem era livre e não tinha terras. E aí são os bandeirantes que vão surgir principalmente ali na região de São Paulo. Eles vão financiar suas próprias expedições, então eram expedições privadas, não tinham incentivo da coroa. A ideia era abrir vias de acesso, encontrar terras, encontrar metais preciosos, explorar produtos tropicais, mas principalmente aqui a escravização de indígenas, diferente da catequização de indígenas que era proposta pelas expedições oficiais. E as bandeiras vão acontecer principalmente ali na região sudeste, onde era a capitania de São Vicente, tá? E eu vou focar então nessas bandeiras. Vão existir 3 formas dessas expedições bandeirantes. As bandeiras de apresamento, que vão ter como principal objetivo a escravização de nativo, então vai ter sua fase áurea, o seu auge na primeira metade do século XVII, e a razão da expansão dessas bandeiras de apresamento vai ser o domínio holandês no Nordeste e na região de Angola. Então, os holandeses passam a monopolizar a vinda dos africanos para o Brasil, trazendo escravos apenas para o Nordeste, que era holandês, e o restante do Brasil fica escasso de mão de obra, e eu tenho essa necessidade de buscar mão de obra de nativos. Eu tenho não, os bandeirantes vão ter essa necessidade. Bahia e Rio de Janeiro, áreas não dominadas pelos holandeses, são obrigados a recorrer aos índios capturados pelos paulistas. Então se cria um comércio, tá? Dessa escravidão de nativos também. As principais bandeiras de apresamento, elas aconteceram nas missões. Lembra que eu falei agora há pouco sobre as missões, que era o local para a catequização dos nativos? Então, de certa forma, os nativos que estavam nessas missões, eles já estavam, vou usar uma palavra muito feia aqui agora para usar para o ser humano, mas era uma palavra utilizada, eles já estavam domesticados. Então eu tenho essa ideia de que era mais fácil conquistar. Muitas vezes, os bandeirantes faziam o quê? Eles iam até essas missões jesuíticas, onde os nativos eram protegidos pelos padres jesuítas, eles destruíam as missões, eles matavam os padres jesuítas e culpavam os nativos. E aí, por isso, eles poderiam escravizar, voltando naquela ideia de guerra justa. Então, eu tenho aproximadamente, nesse momento, 60 mil indígenas apresados em missões. Então, na segunda metade do século XVII, vai acontecer um declínio do bandeirantismo de apresamento, porque vai ter uma reconquista da Angola, a expulsão dos holandeses no Nordeste, e aí tem uma certa normalização no abastecimento de escravos africanos. Mas agora, a gente já tem os bandeirantes indo para o interior. E agora eles vão encontrar algo que se busca no Brasil desde o início, desde que o Brasil foi encontrado pelos portugueses, que é a mineração, que são os metais preciosos. Então a gente vai ter as bandeiras mineradoras, ou bandeirantismo de prospecção. Então a ideia era encontrar metais preciosos. Então começa lá no século XVI e XVII, a gente tem inúmeras entradas saindo então do Espírito Santo, da Bahia, Sergipe, Ceará, que eram expedições oficiais. Mas aí no século XVII, aqueles que vinham da capitania de São Vicente, que eram então os bandeirantes, vão acabar encontrando ouro na capitania de São Vicente. Pouca gente sabe, mas o primeiro ouro encontrado no Brasil, que é esse ouro de lavagem, muitas vezes chamado de ouro de aluvião, que é um ouro encontrado no leito dos rios, resultado então da sedimentação das rochas, ele foi encontrado no Paraná. Ele foi encontrado em Paranaguá pelos bandeirantes paulistas. Paranaguá fazia parte da capitania de São Vicente. Então a gente tem o ouro sendo encontrado nessa região. E aí, a princípio, quando esse ouro é encontrado, os bandeirantes percebem o quê? Que se existe esse ouro, pode existir ouro em outros lugares. E aí tem uma necessidade muito maior e uma busca muito maior pelo ouro, pelos bandeirantes. Sem contar que, após o fim da União Ibérica, Portugal está numa crise econômica e precisa de algo para se recompor, para se reestabelecer economicamente. Então, se torna necessário encontrar essas novas fontes de renda que propiciassem lucros à coroa. Cartas régias solicitam aos paulistas encontrar metais preciosos.
Então a coroa portuguesa, apesar de não investir nos paulistas, acaba incentivando os paulistas a ir para o interior com essas cartas régias, para que eles pudessem então encontrar esses metais preciosos. Então agora eles, além de particulares, apesar de particulares, eles têm esse apoio e esse incentivo da coroa portuguesa. Claro que eles esperavam algo em troca. E aí, essas bandeiras mineradoras, lá no finalzinho do século XVII, vão encontrar ouro já na região de Minas Gerais, e um ouro um pouco mais difícil de ser retirado do que o ouro de aluvião. No entanto, um ouro em muito maior quantidade. E aí a gente tem o que se chama de corrida do ouro, que vai levar ao povoamento daquela região e vai fazer surgir diversas vilas naquela região. E é interessante que quem encontra esse ouro são os bandeirantes com bandeirantismo de prospecção, financiados por eles, certo? E aí está o problema. Os bandeirantes, quando encontram esse ouro, eles não querem que esse ouro seja de Portugal. Por quê? Foi encontrado por eles. Eles querem que esse ouro seja deles, pertence a eles. Então a gente tem essa busca e essa tentativa dos bandeirantes de que o ouro seja deles, o que vai causar alguns conflitos. Mas além dessas duas formas de bandeirantismo, de entradas que eu falei para vocês, que era o bandeirantismo de apresamento, as bandeiras de apresamento e as de prospecção, ainda vai existir o sertanismo de contrato. Então eram bandeirantes contratados para combater tribos indígenas rebeladas e os negros fugidos. Então a gente tem gente que era contratada nesse sertanismo de contrato, recebia para ir para o interior procurar os quilombos, que eram os locais de refúgio dos escravos, conter revolta dos indígenas. E aí, como a mais importante bandeira nesse sentido de sertanismo de contrato, a gente tem a de Domingos Jorge Velho, que reprimiu várias tribos rebeladas na chamada Guerra dos Bárbaros, nos atuais estados do Ceará e do Rio Grande do Norte. Mas a principal entrada que ele faz, e o que, pela qual ele é lembrado, é a destruição então do Quilombo dos Palmares. O Quilombo dos Palmares, o maior quilombo que foi conhecido no Brasil, o maior local de resistência, formou uma vila com mais de 20 mil pessoas. E Domingos Jorge Velho, que é o bandeirante responsável pela entrada nesse quilombo e destruição desse quilombo em 1649. E aí, é claro que é o bandeirantismo de prospecção que vai se destacar, esse que acaba encontrando o ouro. Então, a gente tem a descoberta no ouro do Brasil no século XVII, na região de Minas, Goiás e Mato Grosso. Toda essa região onde hoje é Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso, e até parte da Bahia, era chamada de região das Minas. Então, tudo isso fazia parte da região das Minas, tá? E aí vai ocorrer uma corrida do ouro para essas regiões. Então, a descoberta é feita em 1698 por Antônio Dias de Oliveira em Ouro Preto. Lugares onde esse ouro foi encontrado em maior quantidade: em Sabará e em Vila Rica. A notícia se espalhou, milhares de pessoas foram ao sertão mineiro, e essas pessoas eram de Portugal, Rio de Janeiro, Bahia, São Paulo, e queriam enriquecer facilmente. Trouxeram várias pessoas da África para trabalhar como escravo. Então a gente tem uma ocupação daquele território nunca vista antes, e a gente não tinha aquele território preparado para essa ocupação. Então as vilas vão surgir muito desordenadas, mais em função do ouro do que de uma organização urbana. Lá naquela região, por exemplo, essas vilas e essas minas, elas não eram tão boas assim. Quando eles chegavam na região das minas, eles não tinham que comer, não tinham onde morar, não tinham que vestir. Ninguém se preocupava em plantar ou criar, se preocupavam apenas com o ouro. Então, o que é que vai acontecer? Uma crise de fome. As pessoas se refugiavam no mato em busca de raízes e frutas para comer. Mas com o tempo isso vai mudar. Eles começam a plantar milho, começam a plantar feijão, começam a criar porcos, galinhas e utilizar o ouro como moeda, além de comprar de outras regiões. E aqui um ponto importante: a gente vai ter uma ligação do Brasil em todos os aspectos nesse momento, principalmente em função do ouro. Por quê? A pecuária que existia na região Nordeste, vão ser chamados então os vaqueiros,
vai servir para abastecer a região das minas com alimentação. A pecuária que existia na região sul, que eram chamados tropeiros, vai servir para abastecer a região com outros produtos. Os tropeiros viajavam pelo país todo para levar produtos para a região de Minas. Então, olha só, a gente tem uma ligação do Brasil como um todo a partir do ouro. E aí, como eu falei para vocês, essa ideia da posse do ouro, de quem que é o ouro depois que o ouro é encontrado, é algo muito importante que vai causar alguns conflitos. Os bandeirantes queriam ouro para si. Os portugueses alegavam que o ouro era deles. Então a gente vai ter o primeiro conflito pelo ouro no Brasil, que vai acontecer entre 1707 e 1709, que é a Guerra dos Emboabas. A gente tem os paulistas, que ocuparam aquela região, que estavam explorando o ouro, se incomodando com o tanto de gente que começa a ir para lá, achando que isso está errado, porque eles queriam a posse desse ouro. E os portugueses, principalmente que iam para aquela região, além de não trabalhar, queriam cobrar impostos sobre o ouro. Então vai se travar uma guerra que vai receber o nome de Guerra de Emboabas. Emboabas era o nome que se dava aos portugueses, porque eles eram uniformizados, eles iam direto para essa guerra. Os paulistas sabiam extrair o ouro. Os portugueses, ou aqueles que representavam Portugal, eles iam para a guerra, para lutar pela posse desse ouro. Então eu tenho gente, que eram os paulistas, preparados para retirar ouro, e eu tenho gente preparada para a guerra. Aqui eu estou falando de guerra. Quem é que ganha essa guerra? Quem está preparado para a guerra. Então, os portugueses vencem e garantem a posse do ouro. Talvez aqui um dos pontos mais interessantes é, com a vitória dos portugueses, eles vão aclamar como governador o líder dos Emboabas, que é o Manuel Nunes Viana, e ele vai expulsar os bandeirantes daquela região. Então, eles são expulsos da região das minas. Só que eles não sabiam retirar o ouro. Quem fica lá não sabia retirar o ouro. Quem sabia retirar e onde encontrar eram os bandeirantes. Então, em 1712, a coroa portuguesa concede o perdão aos bandeirantes e chama eles de volta. E aí vai ter todo um mecanismo para se controlar essa sociedade e essas terras, através da cobrança de impostos, a distribuição de terras, quem é que podia explorar, quem é que não podia. Então, o rei de Portugal vai criar a Intendência das Minas. Ela servia para quê? Para explorar o ouro, cobrar impostos, julgar crimes na região, e aí a gente tem a divisão das minas em datas. Então, cada data representava um lote aurífero. O descobridor, que normalmente era um bandeirante da mina, escolhia 2 datas. Então, 2 pertenciam a ele. A terceira pertencia ao rei. E as outras eram distribuídas entre os mineradores. E aí, nessa distribuição, quem tivesse um maior número de escravos ficava com as maiores terras, com as maiores datas para essa exploração. Então, eu tenho aqui a criação de uma elite, aqueles que encontravam ouro e aí poderiam agora ficar com esse ouro. Mas não com todo esse ouro, é claro, a gente vai ter a cobrança de impostos. Então, a intendência era responsável por essa cobrança. Existiam impostos sobre homens livres e escravizados, impostos sobre tecidos, sobre ferramentas, sobre gêneros agrícolas, mas principalmente impostos sobre o ouro. O mais importante desses impostos sobre o ouro era o quinto. O quinto representava 20% do ouro extraído e ia para a coroa portuguesa. Além do quinto, existia um imposto que era anual, que era um valor fixo de 100 arrobas. Anualmente, a região das Minas tinha que fornecer 100 arrobas de ouro para Portugal. 100 arrobas equivale a 1.500 quilos de ouro. Se a gente para pensar nessa quantidade de ouro, a gente fala, nossa, é muita coisa, 1.500 quilos de ouro. Mas tinha região mineradora que extraía mensalmente 5 toneladas. Então, de 5 toneladas mensais, 1,5 tonelada por ano, era quase nada. Então, as pessoas não se revoltam tanto assim no início, tá? Lá no finalzinho da exploração do ouro, isso vai acontecer, porque o ouro vai acabando, vai ficando escasso, eu não tenho mais tanta retirada e tenho que manter esse pagamento. Mas isso vai ser um assunto para um outro momento. E aí, como existiam muitos impostos,
vai acontecer também uma ideia de retirar o ouro através do contrabando. Muito ouro foi contrabandeado. E uma das formas desse ouro ser contrabandeado era escondido dentro de santos. Então, olha só, as pessoas escondiam o ouro entre os dedos dos pés, no salto, solo das botas, nos doces salgados e em estátuas de santos. A estátua de santo, por exemplo, é o que vai dar origem a uma expressão de santo do Pauoco ou santinho do Pauoco. Quando você fala que alguém tem cara de santo, mas não é muito confiável. A ideia é essa mesmo. Então eram santos que eram ocos por dentro e se escondia ouro, diamante lá dentro para contrabandear. Parecia que eu estava transportando o santo, mas na verdade eu estava contrabandeando o ouro do Brasil. Então por isso essa expressão santinho do Pauoco. Esses impostos, eles tinham que ser pagos pela população. Então, como é que o governo português ia garantir que a população ia realmente pagar? O que vai acontecer é que eles vão criar uma lei lá no início do século XVIII que vai proibir o transporte do ouro que não esteja em barra, selado e quintado. Ou seja, o ouro ele tinha que ser levado para uma casa de fundição, onde ele seria transformado em barra, então a barra de ouro. Depois, essa barra de ouro seria selada, o selo da coroa portuguesa a ser colocado. E aí, se eu levasse 100 quilos de ouro para a casa de fundição, lá na casa de fundição já era cobrado o quinto. Eu saía de lá com 80 quilos. Então, isso garantia que todo mundo tinha que levar na casa de fundição, porque quem fosse pego transportando ouro sem estar selado em barra e com o selo da coroa, seria preso por crime de lesa majestade, que era um crime contra a coroa portuguesa. E a pena para esse crime era morte na forca. Então era melhor levar lá e ter o imposto cobrado. No entanto, muita gente contrabandeou da forma que eu falei para vocês agora há pouco. De lá, então, o ouro ia para a provedoria da Fazenda Real, depois para o Rio de Janeiro e era levado sob forte escolta. O povo estava insatisfeito com essas casas de fundição, porque eles queriam ter o próprio ouro, não ter que levar esse ouro para a casa de fundição e ter esse imposto cobrado. Então, e o preço dos alimentos acaba ficando muito alto na região nesse período e isso vai ocasionar uma revolta que recebeu o nome de Revolta de Filipe dos Santos. Em alguns lugares vocês vão encontrar com o nome de Revolta de Vila Rica. Essa revolta de Filipe dos Santos é uma revolta principalmente contra essa proibição do transporte do ouro sem que ele esteja em barra e com o selo da coroa. O que eles queriam? A redução dos preços dos alimentos e o fim das casas de fundição. Como líderes dessa revolta, a gente tem Filipe dos Santos, que era um tropeiro, e Pascoal da Silva Guimarães, que era um minerador e comerciante. O que é que vai acontecer? Qual é que vai ser o resultado? Filipe dos Santos foi morto e esquartejado em praça pública para servir como exemplo. Isso era muito comum durante o Brasil Colônia. A mina de ouro de Pascoal da Silva foi queimada e o rei separou Minas Gerais de São Paulo para facilitar então o controle. Essa intendência atuar somente na região das Minas mesmo. Foi criada a Capitania de Minas Gerais em 1720. Então, isso é tudo consequência dessa revolta de Filipe dos Santos ou revolta de Vila Rica. Então, tem o resultado esperado? Não. A coroa portuguesa vai reprimir esse movimento, vai reprimir essa revolta e vai condenar os culpados. E isso é para servir como exemplo, para que ninguém mais se revolte contra a coroa portuguesa. Durante muito tempo isso vai funcionar, mas outras revoltas, é claro, vão aparecer. Então, a gente tem o que mudou no Brasil a partir da mineração. A gente tem a ocupação e povoação do interior do Brasil, a urbanização do Brasil através de vilas e cidades. A capital vai mudar em 1763 de Salvador para o Rio de Janeiro, para ficar mais perto da região mineradora. Somente no porto do Rio de Janeiro podiam embarcar ouro, ou seja, em outros portos o ouro não podia sair. Vai acontecer um crescimento no mercado externo, principalmente por causa dos tropeiros. Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás
compravam de várias partes do Brasil com ouro em pó os produtos que necessitavam. O Nordeste fornecia gado, couro e farinha de mandioca, então tem essa integração nacional. O Rio de Janeiro fornecia africanos e artigos europeus, vidro, louça, tecido, ferramentas. São Paulo fornecia milho, trigo, marmelada e o Sul fornecia cavalos, mulas e charque. Essa integração mesmo nacional, essa ideia de uma integração de uma região funcionando em função da outra, é muito interessante esse movimento que está acontecendo agora no Brasil, certo? No século XVIII. Então, esses movimentos, essa integração, é o que vai dar essa ideia, começa a surgir então uma ideia de nação, e esses povos e essa ideia de nação é que vai fazer com que aconteça a partir de agora movimentos contra a coroa portuguesa, tá? Então não mais movimentos internos, mas movimentos contra o domínio português sobre o Brasil. Mas esses serão temas para as próximas aulas. Por enquanto é isso, espero ter ajudado vocês. Até a próxima aula.